Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Texto para nossa meditação hoje é o texto de Apocalipse, capítulo de número 2. Nós leremos os versos de 8 a 11, dando continuidade aí à nossa série de meditações nas cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje iremos ler acerca da carta escrita à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, versos 8 a 11. Eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mantenha sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós iremos agora orar ao Senhor pedindo a bênção da iluminação do Santo Espírito. Esse é o tempo oportuno para que você ore ao Senhor pedindo para que Ele lhe fale ao coração e que Ele o faça apesar de nós mesmos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós lemos a Tua palavra. O Senhor nos concede a graça de, como igreja, corpo e família, nos reunirmos neste dia que o Senhor fez, para juntos aqui meditarmos no conselho da vontade do Senhor, que nos é comunicado através da Tua santa palavra. Nós cremos que esta palavra, vinda do Senhor, inspirada, inerrante e infalível, é poderosa para transformar as nossas vidas. É poderosa, ó Deus, para cravar em nossos corações a lei do Senhor, a vontade do Senhor. E é poderosa para nos transformar, ó Deus, a ponto de podermos então obedecê-la, de podermos em nossas vidas assistir à ação poderosa do Senhor, a fazer com que todas as nossas ações venham a convergir de tal modo na direção única da glória do Senhor e da busca incessante pelo Teu reino bendito. Senhor, que a Tua palavra ache lugar no nosso coração esta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, ela transforme o nosso modo de pensar. Ó Deus, ofenda as nossas mentes por meio da Tua palavra. Ofenda as nossas mentes, para que nós possamos, ó Deus, então compreender a vontade do Senhor, compreender a verdade da Tua palavra, e para que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, que é esta a razão para a qual nós fomos criados. Sê conosco, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos que estão aqui também. Fala-nos, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta escrita à igreja de Esmirna. Se vocês estavam aqui presentes, ou se tiveram a oportunidade de acompanhar de suas casas através da transmissão, vocês sabem que eu mencionei em nosso primeiro sermão que estas 7 cartas às 7 igrejas,
elas carregam em si mesmas mensagens que dizem respeito a um tempo específico. Estão voltadas para igrejas em situações específicas. Mas em Apocalipse, o número 7, ele tem também implicações muito maiores do que nós enxergarmos estes textos como restritos somente àquelas igrejas. O número 7 em Apocalipse, ele tem o simbolismo de completude. Portanto, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse são, na verdade, cartas a toda a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra. Portanto, tem lições preciosas para nós também. E esta que nós lemos hoje é a carta escrita por João após ter tido uma visão de Jesus Cristo. Esta é a carta que contém o conteúdo que o próprio Cristo direciona ao seu povo, à sua igreja, no caso aqui, a igreja em Esmirna. E é possível que entre os leitores originais desta carta, entre os leitores da carta da igreja de Esmirna, possivelmente um deles tenha sido o chamado Policarpo, que viria a se tornar posteriormente, em meados do segundo século, bispo da igreja de Esmirna, conhecido então como Policarpo de Esmirna. Segundo Irineu de Lyon, o seu discípulo, este Policarpo, ele havia sido discípulo do apóstolo João, estava ali vivenciando toda a realidade daquela igreja da Ásia Menor, da igreja de Esmirna. E é Eusébio de Cesareia, em seu escrito História Eclesiástica, datado do 3º século, que ele vai narrar o episódio do martírio de Policarpo de Esmirna. Ele vai narrar o episódio da morte de Policarpo de Esmirna. Aqui nós iremos ver ao longo de toda a meditação, esta igreja ela sofria com duras perseguições. E não foi diferente no tempo de Policarpo. Em meados ali também do 2º século, ele foi capturado um dia por seus opositores. Ele estava em seu esconderijo, deitado em um quarto. Chegaram ali os homens para poder capturá-lo. A história vai dizer que ele pediu para que eles dessem para ele um tempo, para que ele pudesse orar. Eles então o fizeram. Policarpo armou a mesa para aqueles homens, fez ali um café para eles e para que eles pudessem se assentar e comer juntos. A história vai dizer que alguns prontamente se arrependeram, começaram a se retirar, foram embora, viram que estariam atentando contra a vida de um homem inocente, mas o fato é que ele foi capturado. E Policarpo ele foi levado a um dos estádios naquela cidade, naquela região, onde comumente cristãos eram martirizados. Eles eram mortos. Eles eram postos à prova para que negassem a sua fé, e caso não o fizessem, então, eles perdiam a sua vida. Policarpo ali, então, naquele estádio, ele foi persuadido pelo procônsul de Esmirna para que ele negasse a Cristo e jurasse pela riqueza, pela fortuna de César. Entretanto, Policarpo não fez isso, e em resposta ao procônsul que ordenara que ele negasse a Cristo, para que ele então fosse liberto, ele disse o seguinte: há 86 anos que o sirvo, e ele jamais me fez mal. Como posso blasfemar a meu rei, meu salvador? O procônsul, não tendo convencido a ele, então ele ameaçou lançá-lo para os animais. Então, Policarpo meio que disse assim: você pode fazê-lo, o que você está esperando? O poder está em suas mãos, eu estou aqui sujeito às suas ordens. Então, o procônsul continuou tentando e o ameaçou de ser queimado diante da multidão, ao que Policarpo prontamente respondeu: tu me ameaças com fogo que queima durante 1 hora e em pouco tempo se extingue. Ignoras, contudo, o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Então ele mais uma vez negou-se a abandonar a Cristo. Foi condenado pelo procônsul a morrer queimado em uma fogueira diante de toda aquela multidão. E a história vai dizer que com a fogueira pronta, a multidão veio ali trazendo tudo o que era necessário para que aquela fogueira fosse acesa.
ele se despiu por conta própria, ele tirou as suas sandálias, ele subiu ao lugar onde ele haveria de ser queimado, e ali alguns trouxeram martelos e pregos para poder pregar Policarpo em um tronco, para que ele ficasse fixo ali enquanto fosse queimado. Ele disse assim, olha, guarde isso. E ele diz assim, deixai-me assim, pois aquele que me concedeu aguardar com firmeza o fogo, conceder-me-á ainda, sem a garantia de vossos pregos, ficar imóvel na fogueira. Dito isso, então, Policarpo ele foi amarrado com os braços para trás e não pregado àquele tronco. E foi amarrado com os braços nas costas, prestes a morrer em meio a chamas, que Policarpo ele orou uma última vez, irmãos. E ele orou desta forma. Ele disse o seguinte: Senhor, Pai de teu Filho bem-amado e bendito Jesus Cristo, eu te agradeço porque me julgaste digno deste dia e dessa hora, de participar do número dos mártires, do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna. Então Policarpo, ao curvar a sua cabeça, ao dizer o amém final, sucumbiu ali, enquanto aqueles homens acenderam as chamas em torno dele. A história vai dizer que ele não morreu queimado pelas chamas, elas não o consumiam completamente, e a multidão não conseguia entender aquilo, então o procônsul ordenou que um dos seus subordinados o ferisse com uma lança, e tamanho foi o sangue expelido do corpo de Policarpo que ele apagou as chamas, e foi assim que Policarpo morreu. Policarpo ele foi uma das vítimas da perseguição feroz contra os cristãos habitantes da cidade de Esmirna. Pouco antes do martírio de Policarpo, esta carta que nós lemos aqui, ela foi entregue a um pequeno grupo de cristãos que vivia naquela cidade e que sofria com as fortes pressões exercidas pelos seus opositores. Esta carta que nós lemos, irmãos, ela nos oferece uma palavra de estímulo para que, de modo semelhante a Policarpo, nós possamos suportar fielmente e corajosamente os sofrimentos em nome de Cristo. A mensagem desta carta para nós hoje é: não temam o sofrimento e sejam fiéis até a morte. Esmirna era uma cidade, irmãos, que ficava a pouco mais de 50 quilômetros da cidade de Éfeso. Assim como Éfeso, nós discutimos isso no último sermão, nós pensamos acerca da importância daquela cidade. Esmirna era também um centro próspero. Era uma cidade, um ponto marítimo próspero na Ásia Menor. E era uma cidade muito bela que, por conta da riqueza e da prosperidade dela, ela chegou a disputar com algumas outras cidades a honra de ser a cidade anfitriã de um novo templo para a dedicação à deificação do imperador Tibério. A história vai dizer que a cidade de Esmirna, ela obteve êxito. Ela gozou deste privilégio para eles, né, de poder construir ali em seus domínios um templo para o imperador Tibério. E esse privilégio, então, aumentou ainda mais a pretensão de que aquela cidade ela viesse a se tornar a primeira cidade mais importante da Ásia. A gente vai ler e inferir a partir deste texto e também a partir de estudos um pouco mais detalhados que esta cidade de Esmirna ela contava com uma colônia grande, substancialmente considerável de judeus. E estes judeus destas colônias, eles tinham uma influência considerável junto às autoridades romanas. Estes judeus, que eram uma grande quantidade de pessoas na cidade de Esmirna, que tinham tamanha influência junto às autoridades, eles eram agressivamente hostis aos cristãos e eles se aliaram então aos pagãos para poder perseguir ferozmente a igreja que estava estabelecida ali na cidade
de Esmirna. Nós não sabemos ao certo quem foi o responsável por plantar esta igreja, mas nós podemos supor, inferir, a partir da narrativa bíblica, que esta igreja talvez seja fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo na Ásia Menor, sediado especialmente na cidade de Éfeso. E esta igreja, ela era uma igreja saudável e próspera espiritualmente. Isto fica claro quando nós percebemos que esta igreja, a igreja de Esmirna, em sua carta, ela não assiste o Senhor Jesus lançando sobre eles qualquer palavra de condenação ou de crítica. Jesus tem somente elogios para essa igreja. E a mensagem desta carta aqui, ela serve de conforto para aquela pequena igreja naquela cidade que estava enfrentando pressões terríveis e uma onda de sofrimentos intensos. Nós vamos ler e lemos no texto que eles enfrentavam as pressões da pobreza, eles enfrentavam as pressões da calúnia, eles enfrentavam as pressões da perseguição. E nesta carta aqui, Cristo ele elogia a igreja de Esmirna por suportar a tribulação e incentiva a igreja de Esmirna a que permaneça fiel em antecipação a uma perseguição ainda pior que estava por vir. Veja o que nos diz o texto bíblico, no verso de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Cristo, mais uma vez aqui, irmãos, assim como na primeira carta à igreja de Éfeso, ele se apresenta com um elemento presente na primeira visão que João teve, que está relatada no capítulo de número 1. Aqui, Cristo Jesus, ao escrever para esta igreja, ele se identifica como o primeiro e o último. E é interessante nós notarmos que esta, irmãos, é uma expressão de autoidentificação utilizada pelo Senhor quando ele se dirige ao povo de Israel no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44, no verso 6. A palavra de Deus em Isaías 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Além disso, além destes termos descritivos, Cristo adiciona a sua apresentação, acrescenta a sua apresentação que ele é aquele que esteve morto e tornou a viver. E assim, desta forma, Jesus ele se revela como sendo o divino soberano sobre a história, o único que possui o atributo da eternidade, aquele que venceu a morte e possui as chaves do inferno e da morte. Ele é aquele que dá vida ao seu povo. Jesus, escrevendo esta carta à igreja de Esmirna, ele se identifica de tal forma que eles possam então saber que é o próprio Deus que está a falar com eles. Os termos descritivos aqui utilizados são os termos utilizados também pelo próprio Deus para escrever ao povo de Israel e para falar e apresentar-se ao povo de Israel na antiga dispensação. E o texto que nós lemos continua, no verso de número 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Agora o eterno e soberano Senhor da história, aquele que é o responsável por dar vida ao seu povo, ele se dirige para a sua igreja e diz assim: eu conheço os sofrimentos de vocês. Eu sei pelo que vocês estão passando. Eu conheço a tribulação de vocês.
Irmãos, não existe nada que fique oculto aos olhos do Senhor. Cristo Jesus, ele conhece a aflição do seu povo. E a palavra aqui, original do grego, que é traduzida por tribulação, ela significa uma vida de opressão, uma vida em fortes apuros. E esta opressão sofrida pelos crentes de Esmirna, vai nos mostrar o texto aqui, resultou em pobreza. Então, Cristo Jesus, ao escrever, diz que conhece a tribulação deles, e nós podemos inferir a partir deste texto que esta opressão que eles estavam vivendo resultou em pobreza. É possível, meus irmãos, que por causa da hostilidade contra os cristãos ali na cidade de Esmirna, muitos membros daquela igreja, muitos membros daquela comunidade, eles tivessem sofrido com o confisco dos seus bens por parte das autoridades. Alguns outros, eles sofreram com saques praticados por bandos que odiavam a fé cristã. Alguns outros perderam seus empregos, outros não conseguiam encontrar um emprego. Então, eles passavam por tamanha dificuldade, uma dificuldade de falta de recursos básicos. A dificuldade de ganhar o sustento em meio àquela cidade. A expressão aqui nesse texto que se refere à pobreza, ela se refere a uma desprezível pobreza de um mendigo. Era este o estado de pobreza daqueles crentes. Lhes faltava o básico. Lhes faltava os recursos mais básicos. Entretanto, o texto vai continuar e vai mostrar que, em contraste com a condição econômica, com a situação econômica daquela igreja, a condição espiritual deles era completamente oposta. Eles eram pobres. Pobres, lhes faltava o básico. Mas quanto à condição espiritual deles, Jesus diz assim: vocês são ricos. Vocês são ricos, apesar de sofrerem pobreza econômica. Então o texto, no verso 9, ele vai prosseguir e vai mencionar aqui a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são. Um judeu instruído na tradição rabínica, ele conhecia bem o significado do que é uma blasfêmia. Ele sabia que o nome do Todo-Poderoso não poderia ser profanado. Por isso, um judeu ele se referia a Deus como Senhor, como Adonai. Eles evitavam falar o nome de Deus. Mas Jesus, como Messias, e nós vemos isso aqui nesse texto, ele possuía a mesma divindade e autoridade de Deus. Isso significa que todo aquele que o rejeitasse conscientemente cometia blasfêmia. É por isso que Jesus diz: eu conheço a blasfêmia daqueles que dizem que são judeus, mas na verdade não são. Os judeus em Esmirna, eles se recusavam a reconhecer Jesus como o seu Messias. Então eles amaldiçoavam a Jesus, e não somente amaldiçoavam a Jesus, como amaldiçoavam os seus seguidores. Juntamente com Jesus, amaldiçoavam aos seus seguidores. Os judeus, eles consideravam que o cristianismo era uma religião que distorcia a lei judaica, que promovia para as pessoas a ideia de um caminho fácil para a salvação. Eles também consideravam blasfêmia a adoração dos cristãos a um criminoso crucificado. Eles não podiam conceber a ideia de que um homem que fora morto, sentenciado pelo Império Romano, um criminoso, fosse tido e adorado como Messias pelos cristãos. Agora,
Eles então são reputados aqui como blasfemos. E quando o Senhor Jesus diz que eles são aqueles que se dizem judeus, mas não o são, Jesus está nos mostrando que eles não se chamam mais judeus, ou seja, os filhos espirituais de Abraão, porque agora os verdadeiros filhos espirituais de Abraão, aqueles que estão em seu lugar, são aqueles que amam a Jesus, que creem em Jesus. Eles são o verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual. Portanto, Jesus diz que eles não são judeus. Eles não são os filhos espirituais de Abraão. Mas Jesus diz então que eles são outra coisa, os chama de outra coisa. Jesus os chama aqui no verso 9 de sinagoga de Satanás. Os romanos, eles haviam isentado, irmãos, os judeus de Israel ali, e os judeus da diáspora, de praticarem as ordens religiosas romanas. Eles receberam o privilégio de praticar a própria religião deles. Era considerada uma religião lícita pelo Império Romano. E foi assim até o ano 70, em que o templo foi construído. Até o ano 70, um judeu, ele podia praticar ali a sua religião, ele podia reunir-se ali e fazer tudo aquilo que lhe era ordenado sem que ele sofresse sanções por parte do Império Romano. Mas a partir do ano 70, os judeus, então, eles estavam agora entre os primeiros a acusarem os cristãos diante dos romanos. Antes disso, os cristãos acabavam que gozaram ali do privilégio dos judeus. Eles meio que estavam debaixo do guarda-chuva deles. Eles eram reputados como uma seita judaica, estava tudo no mesmo bolo. Então o Império Romano não atentava contra os cristãos. Mas depois da destruição do templo, a partir do ano 70, houve ali uma cisão mais clara entre judeus e cristãos, e os judeus passaram agora a acusar os cristãos diante dos romanos. Eles diziam que os cristãos eles honravam a Jesus e não a César como seu Senhor, o que era uma verdade de fato. Os cristãos honravam ao Senhor Jesus Cristo e não a César como seu Senhor. Consequentemente, os cristãos eles perderam também a proteção civil e eles passaram a ser difamados, perseguidos e, em muitas ocasiões, mortos. Era comum que eles fossem difamados por judeus que os acusavam de canibalismo. Porque toda vez que o corpo de Cristo, que a igreja se reunia para poder comer do corpo de Cristo, então, eles mesmo sabendo o que estava acontecendo ali, os difamavam, os caluniavam. Eles são um grupo de canibais. Ou quando os cristãos eles ensinavam e falavam sobre um tipo de amor entre irmãos e irmãs, eles eram acusados de manterem relações incestuosas. Eles acusaram as reuniões cristãs de serem reuniões regadas a orgias. E os cristãos então eram perseguidos por causa da difamação desses judeus. Aqueles judeus que falsamente acusaram os cristãos e os entregaram aos romanos, eles eram de fato agentes de Satanás que havia se tornado o líder da sinagoga deles. O texto continua, parte A do verso de número 10, e diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentro de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora aqui a igreja de Esmirna, ela é exortada a não temer a perseguição econômica e política, mesmo que esta perseguição
ela assuma formas de aprisionamento e até mesmo de pena de morte, o que ocorreu algumas vezes. Na verdade, Cristo ordena que eles se preparem para um tratamento ainda mais severo, irmãos. Jesus não está dizendo a eles que eles não devem temer ao sofrimento, porque eles não vão sofrer mais. Mas Jesus está dizendo que eles não devem temer ao sofrimento, porque eles vão sofrer ainda mais. Era isso que estava para acontecer. Mas o motivo pelo qual eles não devem temer as tribulações iminentes é que a vida e o destino deles estão nas mãos daquele que é o Senhor soberano da história. Aquele que é a vida do seu povo. Aquele que igualmente enfrentou a perseguição e até mesmo a morte, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Uma vez que Jesus ele é o supremo ordenador da história, então ele é capaz de revelar que essa futura tribulação aqui da igreja de Esmirna, ela tem os seus dias contados, ela será breve. Para alguns intérpretes, o número 10 aqui, que se refere à quantidade de dias, tem um sentido simbólico de um tempo determinado, ou seja, algo que tem princípio, meio e fim, não necessariamente 10 dias em um sentido literal. Enquanto existem outros intérpretes que entendem esse texto como sendo uma referência a 10 dias em um sentido literal. Mas o que importa para nós aqui, irmãos, é saber que aquele que é o Senhor da história, ele pode dirigir-se ao seu povo e afirmar ao seu povo para que eles descansem, porque o sofrimento deles tem dias contados. Ele não há de permanecer um dia a mais do que aquele que fora determinado pelo Senhor. Portanto, eles deveriam descansar, eles deveriam não temer. A situação deles era breve, ela iria cessar. A parte B do verso 10 e o verso 11 continua, e esta carta diz assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que Jesus está dizendo aqui é que se eles fossem fiéis na reação deles a esta prova de fé, eles então seriam recompensados com a coroa da vida. Eles receberiam a coroa da vida. Em meio às tribulações desses crentes, esses crentes de Esmirna, eles recebem uma promessa de Jesus. E a coroa de vida aqui, irmãos, é um emblema da suprema alegria e felicidade e glória da imortalidade. Se os santos de Esmirna, eles chegarem ao ponto de pagar com a sua própria vida, ao sofrerem pela causa de Cristo, Cristo está dizendo assim: vocês irão de receber a vida eterna. A segunda morte não vai fazer dano algum a vocês. Vocês vão receber uma vida imperecível, uma coroa incorruptível. O que nós temos aqui, irmãos, é uma vitória paradoxal. Na realidade do Evangelho, perder a própria vida é ganhar a vida. É isso o que nós estamos vendo aqui. Isso se refere a uma vitória paradoxal. A derrota terrena da morte é a vitória da vida celestial. Por isso Jesus quer que eles sejam fiéis. Fiéis mesmo que até a morte. E
este padrão de vitória narrado aqui é o mesmo do verso de número 8, irmãos. Jesus também morreu para que pudesse reaver a sua própria vida. Ele é aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Jesus está oferecendo para eles a promessa de que eles vão ser participantes juntamente com ele daquilo que ele sofreu, da mesma morte e da mesma ressurreição. É isso que Jesus promete. A promessa dos versículos 10 e 11 aqui, ela é expandida no capítulo de número 20, nos versos de 4 a 6, no fato de que aqueles cristãos que eles morrem por causa da sua fé, eles então são protegidos da segunda morte e reinam juntamente com Cristo. Quando o texto aqui faz referência à segunda morte, ele está lidando com a realidade da punição eterna, irmãos. Da morte que não mata somente o corpo, mas a alma. Daquela que significa a penitência eterna dos homens sob a ira eterna de Deus por causa dos seus pecados. Cristo vai dizer que todo aquele que permanecer fiel não vai sofrer com o dano da segunda morte. O diabo pode até lançar aqueles crentes em uma prisão. O diabo pode até atentar contra a vida física daqueles homens. Ele pode causar a morte daqueles crentes. Mas o poder dele é limitado, porque ele já foi lançado em uma prisão espiritual que o impede de causar qualquer dano quanto concernente à derradeira segunda morte. Esta é a promessa de Cristo para o seu povo. Todo aquele que não temer os sofrimentos, todo aquele que for fiel até a morte, ele haverá de receber a coroa da vida e ele não sofrerá com o dano da segunda morte. Mas como esse texto que nós lemos aqui, irmãos, ele se aplica a nós e à nossa realidade. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Cristo Jesus, ele conhece as nossas tribulações. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso de número 14. Hebreus 4, verso 14. Nós vamos ler o verso 14 e a parte A do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Este texto que nós lemos, irmãos, da carta à igreja de Esmirna, é para nós um estímulo hoje, por sabermos que o nosso Cristo, ele conhece os nossos sofrimentos. É por isso que o autor aos Hebreus, ele estimula os crentes a que entrem ante o trono da graça de Deus com confiança, porque eles têm um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, que conhece as fraquezas deles. Essa igreja de Esmirna não estava sozinha em seus sofrimentos, irmãos, e assim como eles, você e eu também não estamos sós em nossos sofrimentos. Nós não sofremos sem que sejamos acompanhados pela doce presença do nosso Cristo. Ele conhece as nossas tribulações. Ele sabe o que é padecer. Ele assiste ao sofrimento do seu povo e ele tem uma promessa, uma palavra de garantia
de que o seu povo há de prevalecer e de perseverar ante as mais duras e terríveis tribulações. Meu irmão, Jesus conhece as suas tribulações. Conhece os nossos sofrimentos. Outra aplicação que nós podemos retirar deste texto e que devemos considerar diz respeito ao fato de que a maior oposição que estes cristãos sofreram, eles a sofreram por parte dos judeus. O que nos mostra, irmãos, que as perseguições que nós também podemos vir a sofrer, elas podem ser fruto do meio em que nós estamos inseridos. Muitas vezes as perseguições, irmãos, elas podem vir do meio dos nossos círculos religiosos. Steven Lawson, ao comentar sobre este texto, referindo-se ao fato de que Jesus chama aos judeus de sinagoga de Satanás, ele diz que o diabo tem as suas sinagogas ainda hoje. Ele tem as suas congregações. Ele diz que o diabo ele tem os pregadores preferidos dele. Ele tem aqueles que ele olha e diz assim: hoje eu quero ouvir esse aqui. Hoje eu quero ouvir a este cantor, a estes corais, a estes grupos. Hoje eu quero participar da comunhão com esse povo, com essa congregação. Muitas perseguições sofridas pelos crentes em Cristo Jesus, pelos fiéis, são advindas do círculo religioso em que eles estão inseridos. Daqueles que se chamam igreja, assim como os que se chamavam judeus, mas não passam de congregações de Satanás, do diabo. São aqueles que não se comprometem com a mensagem do verdadeiro evangelho. Aqueles que prometem uma vida fácil. Aqueles que acham que o evangelho é algo que pode levá-los ao lucro. São agentes do diabo. E na primeira oportunidade vão se opor a todo aquele que firmemente defender o evangelho e recusar-se a negar a sua fé no Cristo verdadeiro, em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Foi assim no nazismo, por exemplo, irmãos. Não foi só assim no tempo da igreja de Esmirna. No tempo da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, se nós formos ler um pouco acerca da história, nós vamos ver que várias igrejas se aliaram ao Terceiro Reich. E em seus cultos eles se reuniam para proferir palavras de ordem e para poder declarar a sua subserviência ao Führer, ao Hitler. Estas igrejas que se aliaram ao sistema nazista perseguiam aos cristãos. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão luterano, foi perseguido porque durante muito tempo ele fez uso da sua igreja como uma plataforma, um meio para que ele recebesse ali alguns judeus que estavam sendo perseguidos por aquele regime e para que ele fizesse com que eles fugissem do país, na surdina. Constantemente, o Estado nazista estava atrás dele, querendo saber o que estava acontecendo na igreja dele. E quem é que prontamente o denunciava? As igrejas. Sinagogas de Satanás. Elas existem aos montes ainda hoje. E a mensagem de Cristo Jesus para nós é que nós devemos permanecer fiéis, mesmo se os nossos opositores começarem a surgir em meio ao nosso círculo religioso. Isso vai acontecer e isso acontece fatalmente. Outra coisa que nós podemos aprender com este texto, irmãos, é que Cristo nos ordena a que não temamos os sofrimentos que nós temos de sofrer. Mais uma vez, irmãos,
Jesus não está dizendo, não tema, eu vou pegar mais leve. Jesus está dizendo assim, não tema, as coisas podem piorar, mas não tema. Eu conheço a sua tribulação. Eu conheço os seus sofrimentos. Mas é importante aqui, irmãos, que nós não banalizemos o sofrimento. Às vezes aqui em nosso meio, alguns de nós podem pensar assim, né? Ai, meu Deus, eu estou passando por isso. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. As pessoas não conversam comigo, elas não gostam de mim. Nossa, tudo de ruim acontece sempre comigo. É por causa da minha fé, porque eu sou cristão. As pessoas não gostam de conversar comigo. Meu Deus, eu perdi o meu emprego, eu estou sendo perseguido, porque eu sou um cristão. Mas às vezes, irmãos, o que algumas pessoas podem reputar como um sofrimento pela causa de Cristo é, na verdade, uma inabilidade da própria pessoa com relacionamentos interpessoais. Talvez alguém perca o seu emprego e repute isso ao sofrer pela causa do Evangelho. Mas, irmão, talvez você não fazia bem o seu trabalho. Talvez você não cumpre bem a sua função. Nós não podemos reputar qualquer coisa que nos aflija o ego como sofrimento por causa do Evangelho. Nós estamos falando de tribulações reais que podem nos custar até mesmo a vida. Jesus, ele quer que nós não temamos aos sofrimentos. Por fim, irmãos, este texto nos ensina que as perseguições, elas têm por finalidade provar a nossa fé e purificar a igreja. E para isso nós precisamos nos sustentar firmes a nossa confissão até as últimas consequências. Vocês querem uma igreja vibrante? Vocês querem uma igreja amável? Vocês querem viver em meio a uma comunidade que cumpre o seu papel diante de Deus, que agarra-se à grande comissão, que está pronta sempre a testemunhar de Cristo e a pregar o Evangelho? É possível que todos vocês respondam positivamente. Eu quero também essa igreja. Mas a pergunta é, você está disposto a orar por esta igreja? Você já considerou que o meio pelo qual Deus pode purificar o seu povo é o sofrimento, a tribulação e a perseguição? Se eu perguntasse a você, e se eu dissesse a você que o preço para poder vivenciar uma experiência eclesiástica como essa é ter de sofrer aquilo que estes nossos irmãos sofreram, você ainda ia querer estar no meio dessa igreja? Você ainda iria querer fazer parte desse povo? As perseguições, irmãos, têm por finalidade provar a nossa fé e purificar a igreja. Esmirna sofria com a tribulação, mas não sofria com a presença de falsos mestres. Não sofria com falso ensino. Porque quando a perseguição vem da parte de Deus para o seu povo, estes falsos, eles começam a ir embora. Eles não ficam. E a igreja é purificada. Ao longo da história, irmãos, quanto mais cristãos morreram, mais a igreja cresceu. Steven Lawson, comentando ainda sobre esse texto, falando sobre a igreja americana, e eu honestamente acho que esta é também a situação da igreja brasileira, ele critica o fato de que a igreja americana promete bem-estar e prosperidade em nome de Deus. Ele diz que talvez a solução para a igreja americana seja uma onda de perseguição. Ele diz que talvez o problema da igreja americana seja o fato de que poucos crentes estão morrendo.
É uma palavra dura. O que é que motivaria esses crentes a levarem o seu compromisso com Cristo até as últimas circunstâncias, irmãos? O fato de que eles conheciam aquele que no primeiro verso que nós lemos se apresentou a ele. Eles sabiam que Cristo era o Senhor deles, o primeiro e o último, aquele que estava morto e reviveu. Sabe quem mais, irmãos, assim como esses crentes, sofreu perseguição religiosa? Sabe quem mais, meus irmãos, foi injustamente condenado pelo Império Romano, assim como muitos desses cristãos? Sabe quem mais teve de suportar obedientemente até as últimas consequências? Foi o nosso Cristo, irmãos. Foi o nosso Senhor Jesus. E esta realidade de poder experimentar até mesmo o martírio, se for necessário, ela só é possível porque Cristo deu a sua vida pelo seu povo. Cristo entregou-se para morrer pelo pecado do seu povo, para que eles fossem unidos novamente ao Senhor. E o convite da graça, irmãos, paradoxalmente é este: aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O convite do Evangelho é um convite para morrer, irmãos. O convite do Evangelho é um convite para morrer. Nós entramos nisso para morrer, irmãos. Nós entramos nisso para entregar, se necessário for, a nossa própria vida. E quem sabe, irmãos, quem sabe o Senhor nos conceda graça semelhante à graça que Ele concedeu a Policarpo. E quem sabe Ele nos transforme, fortaleça a nossa fé e nos torne fiéis ao ponto de podermos orar como Policarpo. Senhor, Pai de teu Filho bem-amado e bendito Jesus Cristo, eu te agradeço porque me julgaste digno deste dia e desta hora de participar do número dos mártires do cálice de teu Cristo para a ressurreição da vida eterna. Amém.